Olá, seja bem-vindo a este canal Teologia e Graça na Veia. Sou o pastor Edinho, o seu amigo. Profetas sem conteúdo cria problemas? Eita, cria sim. Essa prática não é de hoje, é antiga. Vamos ler um texto sagrado que está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, que diz assim: E lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos contra tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. 20. Porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de seus deuses, de outros deuses, esse tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? 22. Quando tal profeta falar em meu nome, do Senhor, em nome do Senhor, e a tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, profeta, você pode conversar com ele, pode ser orientado e repreendido para ensiná-lo também. Muito bem, a palavra tem uma advertência para nós. É uma prática antiga. Eu li Deuteronômio para você. Então, existia profetas que Deus levantava genuinamente, original, não é? Raiz, mas também existia já nessa prática antiga os oportunistas, os falsos, os que profetizavam de forma pessoal, o que vinha do seu coração, com adivinhações de uma forma soberba e arrogante. Tem hoje? Se tem. Cria problema? Cria muito problema. Criaram problemas. Criam problemas. E tem muitos que criaram problema. Pode dividir um trabalho, uma igreja, pode destruir uma família. Pode. Do Antigo Testamento, observamos que tinha os que Deus levantava, mas tinha os falsos também. Observe, também no Novo Testamento, João tratou isso também, né, dos falsos profetas, os oportunistas no meio do seu povo. E no século atual não é diferente. Há uma gama, há um número excessivo de profetas, não é? Porém, dividindo, rachando muitas igrejas e muitos trabalhos. Tinha sim os de hoje. O grande problema é que acham que profetizou uma vez, já se intitula o profeta. Pregou uma vez, se intitula o pregador, o itinerante. Hoje existe profetizou uma vez, já acha que cresce muito o ego, não é? Já acha que não precisa frequentar mais ensinamento, participar de um seminário, fazer um curso, não é? Aprender. Acho que não precisa mais. São vaidosos, não é? Acho que não precisa de estar no mesmo culto para fazer uma reciclagem, um ensinamento. Não precisa. Se colocam superior ao dom, ao ministério, ao exercício. E tem muitas palavras advertindo contra esta prática, não é? Não frequentam, né? Os de hoje pregam por status. Não era diferente. Antigamente também pregava por status, por honra e por dinheiro. Jeremias capítulo 23, o versículo 16. Eu falo com base na Bíblia, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que em vós profetizam, ensinam vaidades, falam da visão do teu coração e não da boca do Senhor. Tem os falsos? Tem. Os que pregam por próprios interesses? Tem. Miqueias capítulo 8, versículo 11, que diz assim, capítulo 3, versículo 11. Os seus chefes dão sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Miqueias capítulo 3. Profetizavam, negociavam por status, por posição, por dinheiro. Tem hoje? Tem. Ganhar peso, ganhar nome, né?
ganhar fama, né? Acha que vai ter um espaço privilegiado entre os evangélicos, dentro da igreja. Ah, chegou o profeta. Ah, chegou o profeta. Chegou a profetisa. Ganha status, nome, posição, né? Aí tem aquela coisa, estão profetizando hoje com a prática de adivinhação. Estão analisando o perfil de indivíduos ou o perfil da igreja e profetizando de acordo com o perfil. Estão adivinhando. Mas tem advertência na Bíblia contra isso? Tem. Miqueias 3:6 que diz assim: portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, o dia deles se enegrecerá. Ou seja, Deus trata. Pegam por soberba, por adivinhação. Olha só. Olha o versículo 7. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios porque não haverá resposta de Deus. Ou seja, Deus não falou. A profecia não bateu. Quando a gente fala em escola dominical, num seminário, num curso teológico, que pessoas que Deus usa, que Deus levantou para pregar, para profetizar, tem que estudar, tem que aperfeiçoar o conhecimento. Prova. Você observa que no Antigo Testamento, os profetas influenciavam reis, líderes, porque os líderes governavam, mas buscava a resposta de Deus no profeta, buscava conselhos para governar para o profeta, porque o líder governava o povo e tinha alguém que representava Deus dentro do povo, que era o profeta. A questão, o profeta sabia o que estava acontecendo, que se o rei era crente, se o rei estava governando de acordo com o querer, a vontade de Deus, se o povo estava bem, o profeta sabia disso, conhecimento, informação. Os profetas de hoje não buscam conhecimento, não buscam informação. E se você chamar um profeta hoje de canto e falar assim, irmão, estuda, aperfeiçoa, vai estudando. Eu já fiz isso, de chamar, observamos o profeta, ele interrompia o culto na hora imprópria para entregar uma suposta profecia, e as profecias não se encaixavam, as profecias não batiam, nenhuma. Nós chamamos com jeitinhos, irmão, vem para uma escola dominical, vem aprender, é bênção para a sua vida. O irmão entendeu e se tornou um aluno assíduo da escola dominical. Deixou de profetizar? Não, mas aperfeiçoou as profecias. Deus começou a trabalhar, o Espírito começou a moldá-lo, a entregar a profecia no tempo e na hora certa e com conteúdo. Profetas que não têm conteúdo hoje, divide, racha uma igreja, coloca púlpitos contra igreja, igrejas contra púlpitos, igreja contra líderes. A igreja estão atacando pedra em líderes das igrejas por causa de profecias também. Profetas que profetizam contra púlpito, contra igreja. Não é essa a função dos profetas. Então, nós observamos o seguinte, a igreja discerne, gente. A igreja sabe que o que a pessoa está profetizando não está batendo. Miqueias 3:5, contra os profetas que falam meu povo, assim diz o Senhor, contra os profetas que fazem o meu povo errar, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe mete na boca, preparam guerra. Ou seja, eles têm um posicionamento, mas contra aqueles que não pagam, né? Aqueles que não adulam, né? Aqueles que não aplaudem o profeta, sabe? Aqueles que não ficam adulando, bajulando, para esses daí não profetizam. Mas para aqueles que pagam, você já viu profetas que tem uma mania de profetizarem para gente grande? São oportunistas, a profetizar em congressos. É impressionante que no decorrer do culto que a gente está rotineiramente, não aparece. E quando aparece, se cala. Mas se entrar um congresso, uma festividade, se a igreja estiver cheia, ou num culto específico, por que isso? Por que Deus coloca o profeta a entender que ele tem prioridade? Tem o culto e o movimento certo, e as pessoas certas. É o que Deus diz. Mordem os dentes e clamam paz, mas aqueles que nada colocam na boca deles, ou seja, não tem retorno, né? Não adula, não tem tapinha no ombro, nas costas, não tem bajulação,
Para esses, nada tem, né? Você está entendendo? Observa, são oportunistas, profetas são oportunistas. E você sabe o que acontece com isso? Acho que a igreja não está vendo. O dono da igreja é Cristo, o cabeça é Cristo, a igreja discerne e sabe. E o fato é que o profeta passa vergonha. Passa. Miqueias 3:7. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Ai, meu Deus do céu. Sim, todos eles cobrirão seus lábios porque não haverá resposta de Deus. Ou seja, Deus não falou, Deus não deu. Nós lemos Deuteronômio, gente. Falar o que eu não mandei, esse profeta vai morrer. Mas Miqueias está dizendo, vai se envergonhar, vai passar vergonha, vai se confundir. Porque ele criou confusão no que ele está falando. Falou bobagem, falou besteira. Vai estudar, criatura, vai estudar, profeta. Vai estudar, homem e mulher de Deus. Estuda a palavra, com conteúdo. Observa os profetas. Eliseu profetizava com conteúdo. Eliseu, o profeta Elias. Uma coisa que os profetas não podem, aí a gente precisa estudar. Porque tem profetas que acham que não vai ser punido. Miqueias 3:11. Eles davam as sentenças presentes, os sacerdotes ensinavam por interesse, os profetas adivinhavam por dinheiro. Olha o que a Bíblia diz, gente, por dinheiro. E ainda se encosta no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Tem profeta que acha que é impunível. Tem profeta que acha que não vai pagar. Tem profeta que acha que Deus não vai cobrar. Eu costumo dizer o seguinte, é melhor você segurar um bom tempo, é melhor Deus te usar no momento oportuno, na hora certa, mas com conteúdo, com precisão, e você ficar no coração da igreja, no coração de quem foi alcançado pela bênção de Deus, por intermédio do seu ato profético, pelo seu ministério, do que falar aquilo que Deus não mandou, ou então falar algo e aquilo não se cumpriu. As pessoas vão zombar de você, as pessoas vão tratar com desdém você, as pessoas vão te ridicularizar. Ei, você pode virar um meme na igreja, irmão. Hoje, na tecnologia atual e moderna, se fez besteira, vira meme no meio dos evangélicos, hein? Vou repetir, se você fizer besteira, se você falar o que Deus não manda, você vai virar meme no meio da igreja, irmão. Então profetiza aquilo que Deus quer. Olha só, é necessário, Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, e diz, ei, cresce na graça, mas cresça no conhecimento. Importante. A graça, mas o conhecimento, andam juntos. E você já reparou que um profeta, quando fala e fala com conteúdo e conhecimento, profetiza com uma elegância, preciso, bonito, sabe falar para a igreja, sabe se comportar, porque ele sabe que mais do que ele, dos seus interesses próprios, dos seus interesses pessoais, há um interesse soberano, há um propósito superior de Deus para quem está ouvindo. O público, o público é o alvo de Deus. E o profeta, João disse, ele cresça que eu diminua. Deixa Deus aparecer. Contenderam contra João, perguntaram para ele, falou, não, que vem ele é maior, ele é Senhor. Eu não, eu vim preparar o caminho. João disse isso, João Batista. Eu vim preparar o caminho. Eu vim preparar o caminho para ele. E João fala exatamente isso. Ele cresça e que eu diminua. João está dizendo, eu sou o menor. Ele não. Ele é Deus. Ele é Senhor. Seja ele glorificado. Que ele apareça. Que ele seja exaltado. Então, profeta, você precisa entender o seguinte. Que os interesses de Deus estão acima dos seus interesses. Observe. No Antigo Testamento, você observa que tem muitos profetas que profetizavam e você vê que tem o conhecimento, mas os interesses de Deus prevaleceram. Eliseu lidou com o problema do rei Jorão, mas ele falou que só profetizou, que só veio no encontro dos reis por causa de Josafá, que ainda era crente. Mas se dependesse só do encontro de Jorão, ele nem teria vindo para encontrar com o rei Jorão que governava Israel. Porque o cara era filho de Acabe, o rei era filho de Acabe. Não fez o que o pai fez coisas piores. Então os interesses pessoais não podem influenciar pelo seu ministério. Os interesses de Deus estão acima. Observe isso.
Saul foi um homem que experimentou a glória e a presença de Deus. Sentiu a presença, foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz no início da sua caminhada que ele profetizou. E depois? Não profetizou mais? Chegou ao ponto que não tinha nem revelação, nem intimidade mais com Deus, que foi consultar uma médium. Uma pitonisa lá, uma médium, né? Para fazer uma consulta. Ué, acabou o ato profético? O Espírito saiu? Então, assim, existem conflitos. Pode ser um problema quando você traz para os seus interesses pessoais. Ou você não profetiza, ou profetiza o que você quer. Então, cadê? Nós precisamos entender o seguinte, que o profeta, o homem, a mulher de Deus, isso é para fortalecer a igreja, gente. Fortalecer os trabalhos, edificar a igreja, fortalecer as famílias que estão dentro da igreja. Busca, se humilha na presença de Deus, busca conhecimento, você vai saber profetizar, você vai entender Deus, você vai falar aquilo que Deus quer. A base é a Bíblia, é o seu conhecimento, para adquirir o seu conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Há um propósito acima das suas opiniões, dos seus interesses, acima da sua vaidade, dos seus status, acima de qualquer coisa. Há um interesse divino, soberano. O amigo Espírito Santo quer te revelar o oculto, escondido e profundo, mas para fortalecer povo, igreja, famílias. Tem pessoas precisando. Porque tem muitas pessoas que se revoltaram, se decepcionaram, saíram da igreja, perderam muita coisa, tiveram muitos prejuízos por profecias criadas, por profecias mal entregadas, profecias arquitetadas, profecias inventadas. Rachou igreja, rachou trabalho, colocou inimizade entre obreiros, igreja, líderes, famílias, por causa de profecias. Profeta sem conteúdo cria problema. Precisa estudar, precisa buscar e entender que há um povo carente, famílias precisando, e igreja para ser fortalecida e impactada pelo poder da glória de Deus, pelo seu ministério. Que Deus cresça e que você diminua. Que Deus os abençoe. Mande essa mensagem para alguém, compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguém, se inscreva no meu canal e permita que nós continuemos entregando mensagens da parte de Deus, do coração de Deus, para mais ouvintes. Se inscreva, me ajude a divulgar a palavra do Eterno, teologia e graça na veia. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.